E aí pessoal, tudo bem? Nesta aula nós vamos continuar os nossos estudos sobre estereoquímica e vamos falar hoje especificamente sobre a teoria das tensões de Bayer. Vamos falar, das conformações de cadeira, bote, Lattice Sachs-Mohr. Bom, vamos começar, com um panorama histórico. No ano de 1874, na década de 70 do século XIX, especificamente em 1874, dois estudiosos, Van 't Hoff e Lebel, propuseram que o carbono fosse tetraédrico. Isso nós lemos nos livros quando iniciamos os nossos estudos sobre química orgânica. Van 't Hoff e Lebel propuseram que o carbono fosse tetraédrico, ou seja, o ângulo seria de 109 graus, 5, ou como queira, 109 graus e 28 minutos, que seria o ângulo de um tetraedro regular. Isso aí aconteceu em 1874. Mais tarde, em 1885, um cidadão de nome Bayer, esse cidadão chamado Bayer, ele propôs a famosa teoria das tensões de Bayer, E o que dizia essa teoria das tensões de Bayer, Bom, Bayer propôs que os ciclos, tivessem, na verdade, o Bayer propôs que os ciclos teriam uma estabilidade diferente em função do tamanho do ciclo, tá? Então o que Bayer propôs? Bayer propôs que os ciclos, os compostos cíclicos, tivessem uma estabilidade diferente. Então determinado ciclo com tantos carbonos tinha uma estabilidade, outro composto cíclico com mais carbonos tivesse uma outra estabilidade. Então ele disse que os compostos cíclicos, tivessem estabilidades diferentes. E essa estabilidade diferente estaria relacionada com o tamanho do ciclo, com a quantidade de carbonos que nós tivéssemos em cada ciclo. Então cada ciclo com X carbonos teria uma estabilidade, tá? Então isso foi a teoria de Bayer, 1885, tá? Então a estabilidade de um composto cíclico, traduzindo em miúdos, essa estabilidade ela estaria relacionada com o ângulo. Então o composto com certo ângulo teria uma estabilidade, aí se aumentasse o ângulo ele passaria a ter uma outra estabilidade. Então a estabilidade estaria em função do ângulo. Outra coisa importante a ser considerada, compostos que tivessem 7, 8 membros, havia uma dificuldade, na verdade, de se formar compostos contendo 7 carbonos, 8 carbonos. Mas por que é difícil? Há essa dificuldade, de se formar compostos cíclicos contendo 7, 8 carbonos. É por causa da estabilidade? Não, não é por causa da estabilidade. É por causa da dificuldade das pontas de se encontrarem, tá? Então essa aí foi a contribuição de Bayer. Mas para nós entendermos, vamos supor que nós tenhamos aqui o ciclo propano, Ciclo porque é um composto cíclico, fechado. Próprio porque tem 3 carbonos, ligações simples, ou função hidrocarboneto, porque tem apenas carbono, nos vértices, e hidrogênio, que estão aqui subentendidos, tá? Então esse aqui é o ciclo propano. O ângulo, nós aprendemos na matemática que o ângulo é de 60 graus, pra cá e pra cá, Então o ângulo é de 60 graus. Acontece que o ângulo de 60 graus é um ângulo muito diferente, em relação ao ângulo ideal. O ângulo ideal é de 109 graus, 109 graus e 28 minutos. Então, essa diferença em relação ao ângulo ideal, que no caso é de 109 graus e 28 minutos, gera uma grande instabilidade. À medida que, então vamos supor que eu tenho um ângulo de 60 graus aqui, à medida que eu vou me aproximando conforme, olha os termos de português, à medida que
conforme eu vou me aproximando do ângulo, sei lá, estou chutando valores aqui, tá? Eu nem sei se existem esses valores aqui, estou chutando, tá? À medida que eu vou me aproximando, tá? Só para vocês entenderem, gente, só para vocês ficarem bem claros, tá? 109 graus e 28 minutos, ó, à medida que eu vou aproximando desse ângulo, o que vai acontecendo? Aumenta a minha estabilidade. Então a minha estabilidade vai aumentando. Então quanto mais próximo você está do ângulo de 109 graus e 28 minutos, nós temos uma maior estabilidade. Então você está em 60, passa por 70. Eu não sei se existe esse ângulo, nem existe em compostos cíclicos. Eu estou falando grosseiramente para vocês entenderem. Eu quero que fique bem claro isso. À medida que você vai se aproximando do ângulo ideal, que é de 109 graus e 28 minutos, a sua estabilidade aumenta. Acontece que, quando você chegar nos 109 graus e 28 minutos, por exemplo, você chegou aqui, né? E aí você vai se afastando dele, 110, 120, 130, aí vai diminuindo a estabilidade. Então a estabilidade aumenta à medida que você vai chegando próximo a esse ângulo. Agora, se você vai se afastando novamente dele, né, a estabilidade vai diminuir novamente, tá? Então eu acho que ficou bem claro isso aí, né? Mais uma vez só, à medida que você vai se aproximando do ângulo de 109 graus e 28 minutos, vai aumentar a sua estabilidade. Acontece que, se você se afasta muito também, 110, 120, 130, aquela estabilidade que nós ganhamos, a gente perde, né? Vai diminuindo. Tá? Ficou claro, não ficou? Tá, então isso é a teoria das tensões de Bayer, né? Ele disse que há uma tensão aqui que gera essa instabilidade, porque não está próximo do ângulo ideal, que seria de 109 graus e 28 minutos. Acontece que na comunidade científica havia sempre aquelas brigas, né? Um xingava o outro por cartas, né? Escrevia. E aí apareceu um cidadão, né? De nome Sachs. A princípio foi Sachs. Depois Mohr vai retomar os estudos iniciados por Sachs, né? O Sachs, né, em 1890, tá? Só vamos retomar os conceitos. Conceitos não. Os anos. 1874. Propositura do carbono tetraédrico por Van 't Hoff e Lebel. 1885. Propositura da teoria das tensões de Bayer, certo? E aí, em 1890, 5 anos depois, veio um cidadão chamado Sachs. Eu não sei como que escreve o nome, dê uma olhada nos livros, acho que é S-A-S-C-H-E, não sei como que é a pronúncia. Eu sei que esse cidadão, no ano de 1890, tá, ele contesta o Bayer, fala que não tem nada a ver o que ele está falando, fala que, na verdade, só deixa eu dar uma olhada aqui. Ele fala assim, ó. Ele fala que... É porque ele fala que os carbonos, né? Os carbonos, eles não precisam estar no mesmo plano. Porque para Bayer, os carbonos tinham que estar no mesmo plano. Sachs fala, não, meu filho, os carbonos não precisam estar no mesmo plano. Tanto que ele vai elaborar, né? Ele vai apresentar as configurações, né? A configuração não, melhor dizendo, as conformações, né? Esse é o nome. Conformações, no caso de barco, né? E cadeira, né? Barco e cadeira, bote e cadeira, melhor dizendo, né? Bote e cadeira, né? Que são as conformações para Sachs. Então, repetindo, retomando, Sachs, em 1890, contesta Bayer, dizendo que os carbonos não precisam estar no mesmo plano. Para isso, ele apresenta as duas conformações que a molécula pode apresentar, que no caso é a conformação bote e a conformação cadeira, tá? Que nós vamos ver no próximo vídeo. Muito obrigado!